Chamado à adoração. Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor. Estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo o que Deus tem feito, lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Deus fez com que houvesse fome na terra deles e deixou o seu povo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. Ele o colocou como a mais alta autoridade daquela terra para governar o país inteiro. José recebeu o poder para dar ordens aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar
Oração de adoração. Todos. Deus de toda sabedoria e graça, Tu nos deste nossas mentes para Te conhecer, nossos corações para Te amar e nossas vozes para entoar o Teu louvor. Enche-nos com o Teu Espírito Santo para que sejamos capazes de celebrar a Tua glória e Te adorar em espírito e em verdade, segundo Tua palavra. Por Jesus Cristo oramos. Amém. Convite à confissão. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Ouçamos as boas novas. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, que temos em união com Cristo. Em Cristo somos perdoados. Amém. Louvor e adoração. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Louvemos ao Senhor. Obra do seu poder, louvai a Deus.
a sua muita grandeza. Louvai-o pelos céus, poderosos feitos. Louvai-o, consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. 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 Aleluia, 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 aleluia. Minha paz vos dou, minha paz vos dou. Não como o mundo, eu vou-la dou. Minha paz vos dou. Não como o mundo, eu vou-la dou. A fé vos dou. Esperança vos dou. Esperança vos dou. Esperança vos dou. Esperança. Não como o mundo, eu vou-la dou. Esperança vos dou. Não como o mundo, eu vou-la dou. Esperança vos dou. Amor vos dou. Amor vos dou. Não como o mundo, eu vou-lo dou. Amor vos dou. Oração por iluminação. Todos. Deus de toda graça, não podemos viver só de pão, mas de toda palavra que procede da tua boca. Faze com que tenhamos fome da tua palavra, para que sejamos alimentados hoje pelo pão da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, em cujo nome oramos. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Gênesis 37, 12 a 28. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai
até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: Venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: Vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: O que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? O homem respondeu: Eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: Lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: Não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas, que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão. É do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Leitura do Novo Testamento. Romanos 10, 5 a 15. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: Não fique pensando assim: quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu? Nem pergunte: quem descerá ao mundo lá de baixo? Isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus
está perto de você, nos seus lábios e no seu coração, isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isto vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeu e não judeu. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Nossa reflexão de hoje estará baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao 33, que dizem assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler aparece também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João. Em todos eles, o texto aparece logo após a multiplicação dos pães
e dos peixes. A diferença é que em Marcos não há qualquer referência a Pedro andando sobre as águas, e em João o texto é bastante curto, bastante simplificado. Mateus, portanto, é o único que narra a cena de Pedro e que traz o diálogo entre Jesus e os discípulos, e além disso traz essa afirmação no final do texto, reconhecendo que Jesus era o Messias, que era o Cristo, reconhecimento feito pelos seus discípulos. O texto começa com uma ordem de Jesus. Aí no versículo 22, nós encontramos Jesus ordenando os seus discípulos a embarcarem e passarem para o outro lado do lago. É bom a gente lembrar que esse lago é o chamado Lago de Genezaré, que também era conhecido como Mar da Galileia. Era muito comum essa nomenclatura para o Lago de Genezaré, e algumas traduções aparece como Mar da Galileia. E portanto, o que nós vemos logo no início do texto é que os discípulos não estão agindo por conta própria, ou seja, eles estão obedecendo uma ordem de Jesus. E eles então sobem ao barco para se locomoverem para o outro lado do lago. O barco ou o navio tem sido sempre usado historicamente na igreja como uma forma, como um símbolo para descrever o que é ser igreja. E quando nós entendemos a igreja como um barco, precisamos entender que quem embarca nesse barco que é a igreja precisa obedecer à voz de quem comanda esse barco. E mais, precisa também conhecer o destino da viagem. Portanto, nós temos nesse início do texto uma ordem de Jesus, o fato dos discípulos embarcarem nesse barco e obviamente agora estão pela primeira vez, segundo o Evangelho de Mateus, separados de Jesus. E enquanto o barco está longe e os discípulos também estão longe de Jesus, começa então uma situação inusitada, uma situação difícil para os discípulos. Começa a haver um problema de tempestade. E aqui nós encontramos o vento, encontramos as ondas açoitando o barco e encontramos, com essa comparação que fizemos do barco com a igreja, um objetivo de Mateus ao escrever para a comunidade para onde o seu evangelho está se direcionando, que é a compreensão do mar, aí o Mar da Galileia, como sendo sinônimo de perigo. Simboliza o caos, simboliza as forças contrárias, traz destruição, é ameaça de morte. Essa é a realidade que encontramos descrita por Mateus, e essa é também a realidade que ele identifica na comunidade para a qual ele está escrevendo. Mas aí o texto segue e diz que Jesus, depois de se retirar, depois de orar sozinho, ele resolve ir em direção ao barco, em direção aos seus discípulos. E quando ele faz isso, ele vai andando sobre as águas. E o texto traz uma novidade, uma reação estranha dos discípulos. Quando eles veem Jesus andando sobre as águas, eles pensam que é um fantasma. É bom lembrarmos que muitos dos discípulos eram pescadores e, portanto, conheciam muito bem aquele ambiente onde eles estavam. Mas nesse momento, por causa da tempestade, por causa dos ventos, por causa da realidade daquele momento, a água é funda, as ondas são fortes, o vento é contrário, o barco é frágil, a noite é escura, a luta parece ser longa e ainda para completar aparece alguém andando sobre as águas e eles então pensam que é um fantasma. A morte estava rondando e, segundo a crença dos povos antigos, e não podemos nos esquecer que isso era parte da mentalidade desses discípulos de Jesus, andar sobre as águas era algo possível somente para Deus. E por isso,
quando eles veem, a primeira reação é um fantasma. Mas depois, o próprio Jesus, ele que tinha acabado de, no episódio anterior, multiplicar pães e peixes, que tinha saciado a fome das multidões, que eles já tinham presenciado curando doentes, é agora entendido não mais como um mágico. A única explicação possível para essa cena é que o poder que emana dele, Jesus, somente pode ser o poder de Deus. E isso então começa a fazer sentido na compreensão que eles têm quando olham para Jesus e quando começam a reconhecer nele aquele que depois eles vão afirmar ser o verdadeiro Cristo. E imediatamente Jesus fala com eles dizendo: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. E é interessante essa frase de Jesus, porque a ajuda de Jesus começa com a palavra que acalma, que tranquiliza, que consola, mas não diretamente com o afastamento da dificuldade. Interessante que Jesus consola, mas não diz para o tempo mudar imediatamente. Não age diretamente com o afastamento da dificuldade. E aí então aparece o episódio de Pedro, que não aparece nos outros evangelhos e que é exclusivo de Mateus. Pedro, vendo que era Jesus, reconhecendo que era Jesus, faz um pedido: mestre, deixa que eu vá até o Senhor. E Pedro então desce do barco, anda sobre as águas e vai até Jesus. Jesus fala para que ele venha, ele obedece, realizando aquilo que nós acabamos de afirmar que era impossível. E é interessante que Mateus descreve isso com uma naturalidade de quem está relatando algo comum, algo do cotidiano. Pedro simplesmente desceu do barco e andou sobre as águas. Mas aí aprendemos que Pedro, no meio do seu trajeto, repara na força do vento e começa a ter medo. Começando a afundar, ele grita: salva-me, Senhor, socorro. Basta um desvio da atenção, que estava até aquele momento voltada para um só objetivo, que era obedecer o comando da voz de Jesus e de ir ao encontro dele, para que a realidade, com os seus desafios, semeasse dúvida em seu coração. E é interessante que essa situação de Pedro pode nos ensinar algo fundamental. No exato momento em que Pedro sucumbe, está o ponto alto da sua fé. Pedro não pode se salvar por força própria, somente Jesus pode salvá-lo. Por isso, o seu grito por socorro é o grito da fé, dado por um discípulo no ponto mais agudo do seu desespero. Ele percebe que nesse momento ele se tornou 100% dependente do seu Senhor. Essa é uma realidade importante para a aprendizagem da igreja nos nossos dias. É Jesus quem carrega a nossa fé. E se dependesse apenas da nossa ação, se dependesse apenas da nossa fidelidade, ela afundaria. Onde tudo depende de Cristo, até mesmo a pessoa mais fracassada pode ser um discípulo. Como Pedro nesse texto, assim também pode ser com cada um de nós. Então nós encontramos no versículo 31 a afirmação de Jesus que prontamente atende ao pedido de Pedro, estende a sua mão, agarra Pedro e lhe diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Se nós vimos lá no começo que o barco simboliza a comunidade cristã e pode ser uma forma de identificarmos a nossa participação na vida da comunidade daqueles que creem, agora com Pedro, cada um de nós, cada cristão, cada seguidor de Jesus também pode se identificar. O grito de Pedro por socorro e por salvação é o grito do povo de hoje. É a oração de cristãos.
é a oração das comunidades de fé dos nossos dias, é a prece da igreja. Jesus não critica Pedro por este não ter fé, mas pelo contrário, ele aponta para a sua fé, mas comenta que ela é pequena porque deu espaço à dúvida. Quando Jesus chama, não há espaço para dúvidas. A palavra dúvida que aparece aqui tem um significado muito interessante. Significa duas vias. Mais ou menos naquela situação quando a gente chega em um local em que você tem que escolher se vai para a direita ou se vai para a esquerda. E ter dúvida significa colocar um pé em cada um dos caminhos, ou seja, tentar pisar em duas direções, desejando ir por dois caminhos ao mesmo tempo. Isso é que significa dúvida, e é essa dúvida que Jesus está apontando em Pedro. Olhando para esse texto, olhando para a realidade do que aprendemos com esse episódio de Pedro e dos discípulos com Jesus, nós precisamos perceber que quem comanda este barco que é a igreja é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja, Ele deve ser o Senhor das nossas comunidades, é a Ele que nós devemos obedecer, é a sua voz que nós devemos ouvir. Há muita gente que se pensa dono da igreja, há muita gente que se coloca como superior aos outros, mas na igreja só há dois tipos de pessoas: aqueles que seguem a Jesus e que são seus discípulos, e o próprio Jesus, que é o Senhor da igreja. Não há nenhum tipo de divisão ou de separação entre superiores e inferiores. É preciso entendermos que nesta comunidade chamada igreja, neste barco, o Senhor, o comandante, o capitão, o dono é Jesus Cristo. E também é preciso entendermos e aprendermos com o exemplo de Pedro, nos tornarmos como ele, 100% dependentes do nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Não é a nossa fé, não é a nossa fidelidade, não é a nossa obediência, mas é o fato do próprio Jesus ser aquele que nos socorre, aquele que carrega a nossa fé. É preciso aprendermos com Pedro e fazermos com que a nossa fé seja depositada 100% em Jesus Cristo. Não se pode dividir, não se pode ser uma parte fiel e outra parte infiel. Não se pode escolher dois caminhos ao mesmo tempo. Ou estamos seguindo a Jesus Cristo ou não estamos. Que nós possamos aprender com esse texto e que possamos aprender esses dois valores fundamentais que encontramos. Jesus é o comandante deste barco chamado igreja. E é preciso que nós sejamos 100% dependentes dele, que é o nosso Senhor. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Amém. Afirmação de fé. Todos. Cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo, derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus para a paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos, e o serviço a Deus por meio do serviço ao outro. Amém.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Esse é um momento importante na vida da igreja, momento em que nós celebramos a Sagrada Comunhão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Podem servir os elementos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim.
Recebei a bênção. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.